Olá, professor, seja muito bem-vindo. Eu sou Felipe Zancalli do canal Tecnise e eu vou mostrar para vocês hoje como é possível aplicar um questionário em sala de aula usando apenas o seu celular. Exatamente, você vai aplicar um questionário em qualquer momento da sua aula e ao final da aplicação desse questionário você vai ter todas as respostas dos alunos registradas com gráficos de desempenho. Quer saber como é que faz? Então acompanhe o nosso vídeo. Pois bem, então agora antes de começar o vídeo eu vou pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal no YouTube e deixem o seu like no nosso vídeo. Vocês não têm noção de como isso pode ajudar a gente e pode fazer com que o YouTube reconheça o nosso conteúdo como sendo um conteúdo de valor e dessa maneira mais professores chegarão até ele. Vamos parar de conversa então e vamos direto ao conteúdo? Pois bem, o aplicativo que a gente vai usar para esse propósito vai ser um aplicativo chamado Plickers. Caso você não tenha ouvido falar ainda, não se preocupe. Nós vamos apresentar neste vídeo um tutorial passo a passo de como a gente faz a preparação da ferramenta até a aplicação com os alunos. Resumidamente falando, o procedimento é muito simples. Lembrando que a gente não precisa de muita tecnologia, inclusive em sala de aula, para fazer a aplicação do Plickers. De maneira muito simples, o que vai acontecer é o seguinte: você vai usar uma plataforma que a gente já vai mostrar e nela você vai fazer toda a estrutura das suas turmas, dos seus alunos e criar os seus questionários. A partir desta plataforma também, você vai imprimir cartões como este. Estes são os cartões que você entregará aos seus alunos para que eles respondam às questões que você falar. Lembrando que se você estiver em sala de aula sem nenhuma tecnologia, sem computador, sem projetor, você pode simplesmente usar o seu celular para fazer essa aplicação. A única coisa diferente é que você terá que ler as questões para que os seus alunos possam responder. Já se você tiver um computador e um projetor em sala de aula, você poderá projetar a questão para que os alunos respondam. O procedimento é muito simples. Você imprimirá também uma série de cartões como esse e entregará para os seus alunos. Já se você tiver um computador na sua sala de aula, você poderá simplesmente projetar as questões, fazer com que o aluno leia e responda as questões para você. Como que o aluno vai fazer a resposta e como você vai capturar essa resposta? Você vai simplesmente utilizar cartões como este. Cada aluno terá o seu cartão respectivo, porque no cartão existe o número de cada aluno e esse cartão ele vai representar 4 alternativas que o aluno vai, vamos ver aqui nessa versão ampliada do cartão, simplesmente mostrar para o professor qual é a alternativa que ele quer atribuir para a pergunta feita. Alternativa A, alternativa B, alternativa C e alternativa D. Então, o simples fato do aluno apontar o seu cartão para o professor fará com que o professor, por meio do seu celular, capture a resposta de toda a sala. O professor vai simplesmente passar com o celular apontado para a sala e este celular vai conseguir capturar a resposta de todos os alunos. Automaticamente o seu sistema já está sendo alimentado com as respostas. Dessa maneira, ao término da aplicação, você já terá todas as respostas dos alunos e o seu desempenho. Olha como é simples. Eu vou abrir o meu navegador de internet aqui e vou entrar no site www.plickers.com. É por meio deste site, deste endereço, que a gente vai fazer a criação de toda a estrutura necessária para a aplicação dos questionários em sala de aula. Automaticamente a gente vai ser redirecionado para o endereço getplickers.com. E aí a tela inicial do Plickers, vocês vão perceber que mesmo estando em inglês, ela é uma interface bem simples e bem intuitiva. Lembrando que o cadastro no Plickers ele pode ser feito de maneira gratuita e a conta gratuita nos permite a aplicação de questionários de até 5 questões. A conta paga ela é liberada para qualquer quantidade de questão. Então eu vou clicar aqui em cima no Sign In caso eu já tenha uma conta, ou no nosso caso eu vou clicar aqui no Get Started para que a gente faça o nosso primeiro cadastro. E o cadastro é bem simples. Eu posso fazer o login utilizando uma conta do Google, caso você já tenha o e-mail do Google ou de alguma outra ferramenta do Google, ou eu posso simplesmente aqui na parte de baixo fazer o preenchimento de nome e sobrenome, colocar o meu e-mail e já colocar uma senha que vai ser a senha da nossa conta do Plickers. E vou continuar então fazendo o cadastro utilizando o e-mail, certo? Então lembrando que todo este controle vai ser feito por esta conta. Na próxima vez que a gente retornar a este endereço, a gente já vai ter o login criado e vai simplesmente fazer a administração da ferramenta ou a gente vai fazer a aplicação do questionário.
Muito bem, pessoal. Então, agora que a gente já fez a criação do nosso usuário, a gente vai chegar na interface inicial da ferramenta. Lembrando que mesmo em inglês, a ferramenta tem uma interface bastante simples e didática, né? Então é uma interface fácil de a gente trabalhar porque ela é muito simples. Neste momento agora é que a gente vai fazer então a criação das nossas turmas, a criação dos nossos alunos, a criação dos nossos questionários, onde a gente vai imprimir os cartões de resposta e posteriormente fazer o acompanhamento do desempenho dos nossos alunos. Então, agora a gente vai fazer o seguinte, para a gente poder então começar a criar nossas classes, aqui do lado esquerdo a gente tem Your Classes, né, que seriam as nossas turmas. Eu vou clicar na opção New Class e ele vai me abrir um formulário onde eu posso de uma vez só criar até 8 turmas. Mas lembrando que eu posso fazer a criação de acordo com a minha necessidade. Posso até mesmo, como a gente vai fazer nesse caso aqui, fazer a criação de apenas uma turma. Então simplesmente eu posso clicar na opção e digitando as minhas turmas, como primeiro ano A, primeira série, segunda série, oitavo ano, nono ano, eu posso ir preenchendo aqui da maneira que eu quiser, ou simplesmente deixar uma turma aqui, vou criar como nome de teste e vou clicar embaixo na opção Create Class. A partir deste momento, a nossa primeira turma está criada aqui com o nome de teste e aí ele fala para a gente então finalizar a configuração das nossas turmas, agora adicionando os nossos estudantes. Então a gente vai clicar na opção Add Students para ver então quais informações e como que eu posso fazer o preenchimento desse formulário. Então agora que nós já fizemos a inclusão da nossa turma, o próximo passo então vai ser adicionar os nossos alunos. Então eu vou clicar aqui na opção Add Students e a partir daí eu vou informar a minha lista de alunos da minha turma, da turma em questão que eu estou fazendo a inserção, da seguinte maneira, ou colocando nome, espaço, sobrenome, ou colocando sobrenome, vírgula, nome. Lembrando que eu posso pegar essa lista pronta de um outro sistema, o sistema da escola, uma planilha que você tenha, ou na pior das hipóteses você vai ter que digitar essa listinha pelo menos uma vez. E aí eu posso fazer essa inserção já em ordem alfabética, porque vai facilitar um pouquinho o trabalho da organização na próxima telinha. Mas de qualquer maneira aqui a gente vai fazer a inserção digitando então, para vocês poderem ver como é que vai funcionar, caso eu digite a informação e não traga de outro lugar. Então vou digitar aqui, ó, Carlos espaço Welton. Repara que do lado direito ele já vai mostrando para nós aqui se o nome está sendo capturado de maneira correta. O próximo nome aqui eu vou colocar meu nome, Felipe espaço Zancardi. Ele já está preenchendo lá do lado direito. Vou colocar aqui também Gabriel. Também. E por último, vou colocar aqui então o Rogério, que é o meu último aluno. Feito a digitação dos nomes dos alunos, né, eu vou olhar aqui do lado direito se está tudo ok. Já está ordenado no meu caso aqui em ordem alfabética, porque eu fiz a inserção em ordem alfabética. E eu vou clicar no botão Next, no botão Próximo. Então a próxima etapa agora vai ser, como é que eu vou organizar essa lista? Eu posso organizar As Entered, que foi como a maneira que eu fiz a inserção. Então eu fiz a inserção já em ordem alfabética, olhando aqui os números. Eu posso classificar, caso eu não tenha feito a inserção em ordem alfabética, utilizando o primeiro nome ou utilizando o último nome. No caso aqui eu vou deixar então com uma opção conforme eu entrei, conforme eu digitei. Lembrando que a ordem alfabética é necessária, porque depois na hora de distribuir os cartões, a gente vai usar os cartões em ordem alfabética. Então eu vou clicar aqui embaixo na opção Done. E aí pronto, eu tenho os meus alunos na turma teste, os meus 4 students, para que eu possa então fazer a criação do próximo passo, que é o meu questionário. Caso eu precise fazer alguma edição na minha lista, se eu esqueci de adicionar algum aluno, se eu precisar fazer uma correção, eu vou clicar aqui na opção Edit Students, e aí eu posso simplesmente ver se meus alunos estão ok, ou preencher a opção Quick Add Students para adicionar um aluno novo à minha turma. Ou ainda, se precisar, eu posso deletar um dos estudantes, simplesmente selecionando e clicando aqui no botãozinho Delete Students. Ok? Então agora a gente deu mais um passo, que foi a adição dos nossos alunos. Vamos então agora ao próximo passo? Agora nós vamos fazer a impressão dos nossos cartões de respostas. Então, de uma maneira bastante simples, a gente vai fazer o seguinte. De novo aqui na tela inicial, lá em cima do lado direito, nós vamos clicar aqui na opção Help
E depois de dentro da opção Help, nós vamos ter a opção Get Plickers Cards, né? Então, obter os cartões do Plickers. Eu vou clicar nessa opção Get Plickers Cards e ele vai abrir para a gente uma nova janelinha onde a gente vai decidir qual tipo de cartões que a gente vai utilizar. Eu posso fazer uma impressão dos meus cartões no formato standard, onde eu vou ter até 40 cartões. Eu posso fazer a impressão no formato expanded, que eu vou ter 63 cartões, ou ainda eu posso utilizar essas duas opções aqui de baixo, onde o tamanho da letra é maior e é onde eu tenho cartões grandes, né? Para, por exemplo, alunos que têm dificuldade de leitura, dependendo da idade. Então eu vou simplesmente por essas opções aqui, ver qual o tipo de cartão que vai resolver a minha necessidade. No nosso caso aqui a gente vai clicar então na opção Standard, e aí ele vai abrir para a gente uma outra janelinha com os 40 cartões que a gente selecionou. Então repare que ele vai colocar 2 cartões por A4, né, por sulfite. Então simplesmente depois a gente vai ter só um trabalhinho de cortar essa folha ao meio. Então se a gente for até lá embaixo, você vai ver que o último cartão é o cartão 40 e o primeiro que a gente vai começar a distribuir para os alunos, o cartão do aluno número 1, o cartão do aluno número 2, e você vai reparando que esses cartões todos são diferentes, então também não tem como os alunos olhar a resposta do outro, porque cada cartão na sua direção ele não vai se repetir. Tá? Então na turma a gente vai ter 40 cartões diferentes, o que vai deixar também a aplicação do questionário bem interessante, pelo fato dos alunos não poderem copiar as respostas. Agora que nós temos então nossas turmas criadas, nossos alunos, os cartões impressos, o próximo passo agora vai ser a criação do nosso questionário. Então, de novo aqui na tela inicial, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui em cima na opção New Set, que seria um novo conjunto de questões. Ele vai abrir para a gente então uma nova janelinha, onde nós vamos fazer a configuração inicial do meu questionário. O que a gente vai informar aqui? Qual a questão, quais as alternativas, o nome do questionário, e vou criar as minhas questões. Primeira coisa que eu vou fazer então aqui, eu vou clicar aqui em cima na opção Untitled Set, e vou colocar matemática, como poderia ser prova sub, prova 1, prova 2, prova bimestral, prova trimestral, dependendo das configurações das suas avaliações. E aqui eu vou digitar então quanto é, vou colocar uma perguntinha simplesinha aqui para a gente não perder muito tempo com o texto, quanto é 2 mais 2, e vou clicar aqui embaixo para editar as alternativas. Simplesmente clico e coloco a resposta que eu quero atribuir a essas letras. Automaticamente ele vem na letra A como sendo resposta correta, mas eu posso simplesmente clicar aqui na letra C para marcar essa alternativa como correta. E ainda se eu precisar, eu posso clicar nesse botãozinho de Insert Image para colocar uma imagem como enunciado da minha questão também, que pode fazer parte do meu enunciado uma imagem. Então, o meu primeiro cartão de pergunta está pronto aqui. Eu posso fazer ainda, se eu quiser, um layout centralizado, ou posso deixar um alinhamento à esquerda mesmo, posso duplicar ou posso deletar essa questão, né? Então, é tudo bem simples nessa mesma tela que a gente faz. Ou ainda clicar então no New Question e fazer então aqui a inserção da minha segunda questão. Então, quanto é, vamos colocar aqui 3 vezes 3. Vamos supor que nesse caso ainda eu não tenho 4 alternativas, então eu posso clicar aqui no xizinho e posso deletar uma alternativa caso queira deixar o questionário mais simples de acordo com a idade dos meus alunos. Vou colocar então aqui como resposta 1, 10, 9, clicar na letra C para marcar a alternativa correta, lembrando que como a gente está numa versão gratuita, eu poderia fazer neste questionário até 5 questões. A versão paga ela não tem limite de questões por questionário. Tá? A versão paga também ela não é muito cara, então às vezes compensa você ter uma versão paga caso a aplicação do Plickers para você seja feita de maneira muito estratégica. Talvez valha pagar. No caso, um questionário feito com 5 questões, também já dá para a gente fazer algumas brincadeiras bastante interessantes quando a gente precisa tirar do aluno um pouco do entendimento de um determinado conteúdo, tá? Às vezes até mesmo no término de uma aula. Então agora com as minhas duas alternativas clicadas, só lembrando que eu posso ainda clicar aqui no Add Choice caso eu queira retornar a minha alternativa D.
tá? Então tudo é bem simplesinho aqui, né? Todos os comandos para a gente fazer a gestão do nosso questionário estão nessa tela, e agora eu vou clicar então lá na casinha para voltar na minha tela inicial. Então vê que neste momento agora a gente tem um questionário chamado matemática que acabou de ser criado, né? Então ele foi modificado, aqui a gente vai ter uma lista, né? Nesse espaço uma lista dos nossos questionários, para que a partir deste momento a gente consiga fazer a aplicação do questionário com uma turma, né? Que vai ser o nosso próximo passo. Então vamos ver como é que a gente vai fazer a aplicação desse meu questionário agora. Agora, supondo que a gente vá fazer a aplicação do Plickers utilizando apenas o celular, eu vou exibir para vocês aqui a tela do meu celular, onde eu já fiz o download do aplicativo Plickers, que é esse aplicativo aqui que tem o desenho do ícone azul. E aí eu posso, tanto pela App Store como pela Google Play, fazer o download desse aplicativo, e aí eu vou logar nesse aplicativo com os mesmos dados de e-mail e senha que a gente criou lá no início do vídeo, onde a gente fez o nosso primeiro cadastro na ferramenta. Tudo bem? Então eu vou procurar o Plickers na loja do meu respectivo aplicativo, e depois que eu fiz o download do meu aplicativo eu vou clicar, e aí eu tenho então um teste, que é a minha classe. Então se eu for fazer a aplicação desse questionário para a minha classe teste, eu vou simplesmente selecionar essa classe para conseguir ver os alunos e definir o questionário que será aplicado, tá? Nessa tela inicial, que também é bastante simples, a gente vai ter algumas opçõezinhas que a gente pode navegar, como por exemplo, eu entrei aqui na classe teste, eu não tenho nenhum questionário agendado para essa classe, e clicando nos estudantes eu tenho aqui então os estudantes e o número do cartão que ele vai receber. Lembrando que, para facilitar, esse também pode ser o número de chamada do aluno, que é o mesmo número que a gente vai ter no cartãozinho de resposta. Voltando aqui para a minha tela inicial, a gente tem aqui embaixo ainda algumas opções. Uma delas é o recente, onde a gente vai ver os últimos questionários que foram aplicados e criados. Caso o número seja muito grande de questionário que você utiliza, na opção biblioteca, que é essa opção do lado, eu vou ter acesso a todos os meus questionários. E por último, a opção settings, que é a opção de configuração da conta que está utilizando o Plickers naquele celular. Voltando aqui no Classes, então a gente vai fazer o seguinte: eu vou clicar aqui então na minha classe teste para poder fazer a aplicação do questionário. Então repare aqui que eu não tenho nenhum questionário agendado para essa turma, mas eu vou ter que abrir aquele questionário matemática. De que maneira que a gente vai fazer isso? Vou clicar então aqui no Add from Library, e aí eu tenho então o questionário matemática, né, feito para atribuir a essa turma. O questionário está aberto, mas ainda ele não está funcionando. E para funcionar, simplesmente eu vou clicar em cima dessa tela da primeira pergunta, e agora sim ele vai abrir o questionário para a gente. Então, como que seria o procedimento? A gente faria a leitura do enunciado. Então vamos lá, turma, quanto que é 2 mais 2? Alternativa A, 3, alternativa B, 5, alternativa C, 4 e alternativa D, 1. O aluno teria que mostrar para você do próprio lugar o cartão de acordo com a alternativa que ele acha correta. E aí eu vou clicar nesse botãozinho para fazer a leitura. Aqui repare que eu estou com a tela branca, mas nesse visor apareceriam os meus alunos, a minha turma, como uma câmera de celular. E a gente vai simplesmente passando o meu celular, passando esse celular em direção à turma, dessa maneira, e aí ele vai capturando as respostas. E como ele vai fazer essa captura? Então você vai reparar aqui em cima que a gente tem o número 0 em negrito, seria a quantidade de respostas que ele já capturou. E o número 4, quantos alunos você tem nessa turma. E aí eu posso, a partir desse momento, fazer a captura dos meus alunos e já ir observando aqui embaixo algumas informações interessantes. Primeiro, esse botãozinho do lado esquerdo vai mostrar para a gente, em tempo real, as questões que o meu aplicativo já está recebendo da câmera do meu celular. Então eu vou clicar aqui nessa opçãozinha, então eu tenho lá quantos alunos responderam a alternativa 3, quantos responderam a alternativa 5 e quantos responderam a alternativa 1. No meu caso aqui, como eu não fiz nenhuma captura, ele está tudo como 0. E do lado direito aqui a gente tem um botãozinho com os estudantes. Os estudantes que ainda não foram capturados estão com a bolinha cinza. Se eu já peguei alguma resposta e o aluno acertou, a bolinha dele vai ficar verde, ou se ele errou, a bolinha dele vai ficar vermelha.
Tá? Acabando a aplicação da minha primeira questão, eu vou clicar aqui nesse stop e ele vai automaticamente contabilizar para mim as alternativas, as respostas dos alunos. Eu vou arrastar para o lado e vou fazer o mesmo procedimento com a questão 2. Leio o enunciado, leio as alternativas, dou um tempo para os alunos pensarem na resposta correta, clico no play para a gente capturar do mesmo jeito que a gente fez na questão 1 e faço a captura de novo de todas as respostas. Lembrando que você, professor, você não precisa ir próximo ao aluno. Você simplesmente pode pegar o seu celular, da onde você estiver, e fazer este movimento, e você vai observando na própria tela do seu celular que as respostas dos seus alunos elas já vão aparecendo. Então, certifique-se que você conseguiu capturar todas as respostas antes de clicar o stop na captura daquela questão. Tudo bem? Para finalizar o nosso questionário, a gente vai então clicar nesta opção Mark Down e aí automaticamente todas as respostas já foram contabilizadas e daqui a pouco a gente vai ver como é que eu faço para acompanhar essas questões lá na plataforma. Vamos supor agora que eu queira fazer a aplicação do Plickers utilizando o computador da sala de aula junto a um projetor. Qual vai ser a diferença? A diferença vai ser que ao invés de eu precisar ditar para os alunos as questões e as alternativas, eu vou projetar na sala as questões e as alternativas e simplesmente vou capturar as respostas com o meu celular. Como é que a gente vai fazer isso? Então, de novo, eu vou voltar lá na tela inicial do Plickers e aí eu posso acessar os meus questionários de duas maneiras. Eu posso aqui do lado esquerdo clicar na minha turma teste, que foi aquela turma que eu criei, e nela eu vou ter todos os questionários que foram atribuídos numa lista, inclusive eu posso ver todos aqui para baixo também, ou posso até adicionar numa fila de aplicação para eu saber quais já foram aplicados, e clicar no Play Now quando eu localizar o questionário que eu quero fazer a aplicação. E uma outra maneira é utilizando a minha biblioteca de questionários, localizo numa lista que pode ser grande o questionário que eu quero aplicar e clico no Play Now aqui do lado direito. A partir deste momento eu vou ter que selecionar para qual turma eu quero aplicar este questionário com duas questões. Vou clicar na minha turma de teste, que pode ser o meu sétimo ano A, sétimo ano B, e pronto, esta tela aqui seria projetada para o aluno. Então eu posso ainda fazer algumas configurações do tipo ir mostrando a minha lista de estudante. Então eu posso clicar nessa opção mostrar sempre e ela vai aparecer aqui do lado. Né? Eu posso também, por exemplo, enquanto a minha captura vem sendo feita, sortear os meus alunos por nome ou por cartão. No meu caso aqui não vai mudar porque eles já estão ordenados por nome e por cartão. Posso também ainda esconder os números dos cartões dos alunos, caso eles não tenham acesso, ou mostrar ou esconder as respostas individuais. Então, se eu colocar aqui RIDE, as respostas dos alunos erradas não vão aparecendo para os outros alunos, vão aparecer apenas para mim no meu relatório. Aí na opção Display Option eu ainda posso mostrar os gráficos, posso escolher a cor das respostas erradas, se vai ser cinza ou se vai ser vermelha. Eu posso ainda mostrar as respostas com um visto ou com um xizinho de errado e posso contabilizar ou mostrar o contador das respostas ou não. Posso esconder e mostrar um gráfico que será exibido aqui do lado e ainda posso clicar aqui nessa opção Review Answer para eu revelar a resposta. Então depois que eu capturei todas as respostas, a resposta certa é revelada e eu vou para a próxima questão. Clico na próxima questão, faço o mesmo procedimento, vou lá com o meu celular aberto no mesmo questionário e faço a captura das respostas. Ao finalizar eu posso aqui embaixo visualizar os meus estudantes, visualizar as minhas questões e assim que eu terminar a aplicação e a captura das respostas, eu vou clicar aqui no Close e voltar para a minha tela inicial. Repare só nessa imagem como que seria a aplicação e a visão do professor em relação ao questionário que está sendo aplicado. O professor está segurando o celular em direção aos alunos e aí repara que neste caso eu tenho lá 3 respostas capturadas, que é da aluna Fernanda, da Gabriela e do Lucas, e aí eu tenho 4 alunos, então ainda falta um aluno para eu capturar essa resposta. Basta simplesmente, como eu já estou com a telinha do celular fazendo a captura, eu vou direcionar o celular para os alunos, ou no caso para o aluno que está faltando, para conseguir completar a captura de todas as respostas dos meus alunos.
Agora que nós finalizamos toda a criação da estrutura, que a gente fez a aplicação do questionário, vamos agora nessa última parte ver como é que a gente faz o acompanhamento da nossa turma e respectivamente dos nossos alunos. Então, de volta à tela inicial, a gente vai ter do lado esquerdo aqui do nosso menu a opção Score Sheet, que seria a nossa folha de respostas. Então eu vou clicar aqui nessa opção Score Sheet e aí automaticamente ele vai abrir para a gente todas as nossas turmas aqui que já foram criadas e que tem questionário aplicado aqui do lado esquerdo. Então eu vou selecionar minha classe do lado esquerdo para começar a análise dos meus relatórios. Vou clicar na minha classe teste, que foi aquela classe que a gente criou e fez a aplicação, e aí eu posso, dentro de uma faixa de datas, nesse caso aqui está selecionado a semana, mas eu posso ainda aqui pela opção selecionar o dia, ou selecionar a semana, ou selecionar o mês. No meu caso, como a gente só tem um questionário, ele vai mostrar para a gente só o questionário matemática, mas poderiam aparecer vários questionários aqui, tá? E eu posso fazer um relatório geral. Nesse caso aqui eu tenho lá então matemática com as duas alternativas, desculpa, as duas questões que a gente fez, a resposta de cada aluno, a média da turma, a média por alternativa e a nota de cada aluno. E repare ainda que quando a gente passa o mouse sobre o aluno, aparece uma folhinha cinza aqui do lado esquerdo. E se eu clicar nessa folhinha, eu vou ter um relatório de desempenho individual. Se eu tivesse 10 questionários, ele mostraria para a gente aqui uma média do aluno para todos os questionários que foram aplicados. E aí eu posso imprimir essa média. Caso eu queira, por exemplo, de uma semana, de um dia, então basta eu voltar na minha faixa de datas, selecionar a opção que eu quero, volto na folhinha do aluno e tenho de novo um relatório final individual. Né? E aí o que é mais interessante, como eu tenho um registro do desempenho individual dos meus alunos, eu posso a partir daí tomar estratégias diferentes para que eu possa trabalhar um conteúdo que ficou defasado para o meu aluno, ou ainda perceber se uma alternativa foi errada, por exemplo, foi assinalada como errada por muitos alunos da minha turma, pode ser que neste determinado conteúdo eu também tenha uma deficiência na absorção do conteúdo. E aí talvez eu tenha que também ter uma estratégia diferente para refazer aquele conteúdo, uma explicação, utilizando um outro recurso, para que a gente tente sanar aquele probleminha que apareceu, né, sistêmico naquele tipo de conteúdo. Tudo bem? Então percebam que interessante que são esses relatórios para a nossa tomada de decisão de estratégia em sala de aula. Muita gente pergunta, mas eu vou ter que imprimir um conjunto de cartões para cada turma? Não! Lembra que os cartões do Plickers eles são sempre iguais, do 1 ao 40. E eu posso fazer a impressão de apenas um conjunto de cartões e utilizar com todas as minhas turmas. Só lembrando de fazer a entrega dos cartões relativos aos números de chamada do aluno. E agora, professor, uma dica importante. Sempre que a gente vai fazer o uso de uma nova ferramenta, de uma nova tecnologia ou de uma nova metodologia pela primeira vez, a gente aconselha que você não faça o uso valendo, ou seja, não faça o uso já direto com os alunos. A gente sugere que você crie um questionário, crie uma sala de aula com poucos alunos fictícios, você distribua esses cartões para outros amigos professores, que seja inclusive na sala dos professores, e faça a aplicação com menos pessoas. E até mesmo em casa, você pode simular a aplicação você mesmo exibindo os cartões para o celular. Dessa maneira, você vai entender como funciona a captura, qual a distância que você precisa ficar dos alunos, como funciona o avançar de questões, como é que funciona as configurações de exibição de gráficos, de contabilizar as respostas, como que eu vou ver no celular a captura das telas e as respostas dos alunos. Então a nossa dica é essa: antes de usar para valer com os alunos, faça um teste com seus amigos professores ou até mesmo em casa. Então, professor, a dica é muito simples. Teste a ferramenta antes de utilizá-la para valer. Você vai ver que isso vai fazer toda a diferença. Muito bem,
Esperamos que vocês tenham gostado então desse nosso vídeo, e aí a gente já pede de novo, por gentileza, que vocês curtam o nosso vídeo, que vocês se inscrevam em nosso canal e nos sigam em todas as nossas redes sociais. Nós estamos aqui no YouTube, estamos no Instagram, no Facebook, no Pinterest, no LinkedIn, então siga a gente para ficar sempre bem informado e receber conteúdos feitos exclusivamente para professores e conteúdos de muita qualidade. Muito obrigado e até a próxima.